Então, a distribuição eletrônica de B é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, deu um total aí de 18, né? 4 S2, 10, 12, 18, 20. E para no 3D1, não é isso? Isso, 3D1. Então, como eu disse para vocês, a gente faz a definição dos números quânticos pelo nível mais energético, que é esse último que a gente pegou, que é o 3D1. Então, como é que vai ficar? O M tem a ver com o nível de energia que está esse elétron. Se aqui aparece 3, é porque ele está no terceiro nível de energia. Então, meu número quântico principal, N, é igual a 3. O L tem a ver com o orbital que esses elétrons estão. Se o orbital é D, o L meu vai ser igual a 2. Meu ML tem a ver com o orbital. Se é orbital D, vou fazer 5 caixinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A do meio é 0, mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2. Quantos elétrons que eu tenho que colocar nesse orbital? Um só. Um só, que é 3D1. Então, eu venho aqui e ponho um elétron de acordo com a regra de Hunt. Começa da primeira caixinha da esquerda. Eu coloco ele para cima. Qual o número que parou esse elétron? Menos 2. Então, meu ML vai ser igual a menos 2. Só tinha esse elétron. O meu MS tem a ver com a orientação. Ele parou para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. Para cima, por convenção, eu uso mais meio ou menos meio? Menos meio. Menos meio. Então, os 4 números quânticos que vão definir esse átomo B aí é N igual a 3, L igual a 2, ML igual a menos 2 e MS igual a menos meio. Certinho aí, Nath, que você tinha feito. Beleza? Então, vamos dar sequência aí. Nós vamos iniciar, então, aí o capítulo da frente A2, tá? Nós vamos tratar sobre algumas características da tabela periódica e algumas propriedades que nós podemos analisar com a tabela periódica, tá? Vale lembrar que a tabela periódica é uma ferramenta para nosso auxílio nos estudos de química, da química. Não há necessidade de vocês decorarem a tabela periódica. Tem um povo que gosta de sofrer e gosta de decorar as coisas, tá? Vocês não têm que decorar a tabela periódica, não. Provavelmente, na prova que vocês vão fazer, no caso do Enem, não há presença de tabela periódica, né? Até o ano passado a gente não tinha. Mas a maioria das provas vem com a tabela periódica, ou então a própria questão de te traz dados que você possa, que você precise para utilizar, para fazer a sua resolução, ela já vem na questão propriamente dita, tá? Mas o que acontece? A tabela periódica, a gente vai falar rapidamente sobre o histórico da tabela periódica. Vocês não têm que saber isso de cor, mas é importante vocês saberem que até chegar na tabela periódica atual, nós tivemos vários estudos, vários experimentos, várias pesquisas por trás disso, até a gente chegar nessa ferramenta que é tão importante para a gente no estudo daqui. Então, começou-se a estudar a tabela periódica, na verdade, tentar colocar uma ordem nos elementos químicos a partir de Lavoisier, que nós já trabalhamos, Lavoisier, quando a gente falou da lei das reações químicas, a lei da conservação das massas, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que é a frase clássica de Lavoisier. Ele, com o conhecimento de algumas substâncias naquela época, ele tentou classificar essas substâncias químicas de alguma forma, e ele chegou a classificar essas substâncias que, no caso, eram o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, mercúrio e zinco. Ele conseguiu classificá-las como metais e não metais. Foi a primeira classificação que se conseguiu dar para os primeiros elementos químicos que se tinha naquela época, tá? Depois dele veio John Newlands,
onde ele conseguiu classificar 56 elementos químicos que foram descobertos até então, e ele os dividiu em 11 grupos com propriedades físicas semelhantes. A divisão, a ordem dos elementos que Newlands colocou, ela foi muito criticada pela comunidade científica, tá? Mas ele teve a sua contribuição para a construção da tabela periódica atual. Ele teve a sua contribuição, mas não foi tão bem aceita mediante a comunidade científica, não. Depois dele veio Mendeleev, que foi o principal estudioso, o principal envolvido no estudo dos elementos químicos, para tentar colocar ordem nesses elementos químicos, tá? Tanto que a maioria das bibliografias tratam ele como o pai da tabela periódica. Ele foi um dos cientistas que ficou mais obcecado em tentar colocar ordem nos elementos. E ele tentou colocar ordem nesses elementos, e ele escreveu esses elementos como se fossem cartas de baralho, onde ele colocava o símbolo que representava esse elemento químico, a sua massa atômica e as suas propriedades físicas e químicas de cada elemento que ele tinha conhecimento naquela época. E ele organizou esses elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, tá? Onde tinha algumas semelhanças entre esses átomos nessa ordem crescente de massa atômica. Um fato curioso é que tem um documentário do BBC de Londres. Quem já foi meu aluno, eu sempre falo dele, e depois, se quiser, pode me pedir, porque não tem ele no YouTube. Ele chama A Ordem dos Elementos. É um documentário que conta toda essa trajetória histórica da construção da tabela periódica. E tem-se uma história, né, que Mendeleev ficou de 2 a 3 dias virado tentando achar essa ordem para esses elementos químicos, que ele chegou a dormir e disse que ele sonhou com a ordem dos elementos na tabela periódica. Eu não acredito muito nisso, mas, né, não conheço Mendeleev para saber se era verdade. Quando a gente encontrar em outro plano, provavelmente eu vou perguntar isso para ele. Mas, depois de Mendeleev, aqui tem uma parte da tabela periódica que ele tentou construir, né, que ele construiu nessa época, na verdade. Tem muitos elementos químicos aí que estão até na ordem atual. O lítio está aí no grupo 1, que é dos metais alcalinos. A gente tem o boro no grupo 3, que é a família do boro. Carbono aí, nitrogênio, oxigênio, flúor. Todos estão na mesma posição que a tabela periódica atual. E até as massas coincidem muito. Só que, depois de Mendeleev, tiveram outros cientistas, né, que continuaram esses estudos, e Moseley, que foi um cara que veio após Mendeleev, se você for olhar, nem tem tanto tempo assim, né, tem um pouco mais de 100 anos aí, nós estamos em 2020, há 106 anos atrás, ele conseguiu fazer uma relação entre o comprimento de onda associado a um átomo e seu número atômico. Tá? Ele estudou a época, ele pegou essa parte de espectroscopia eletrônica e associou com o número atômico. E aí, ele pegou os elementos químicos que se tinha descoberto naquela época e os organizou diferente de Mendeleev, que Mendeleev colocou em ordem crescente de massa atômica, ele colocou ele em ordem crescente de número atômico, tá? E aí, quando ele colocou em ordem crescente de número atômico, ele conseguiu agregar, associar elementos químicos com propriedades físico-químicas bem semelhantes em um mesmo grupo ou uma mesma família, tá? E ainda até hoje, a tabela periódica atual, ela é dessa forma, como o Moseley propôs. Todos os elementos químicos organizados em ordem crescente de número atômico, tá? A alteração mais recente, que foi em 43 por Seaborg, ele foi um pesquisador que estudou elementos mais pesados, os elementos de maior massa que existiam até então, e ele viu que esses elementos que tinham mais massa, eles tinham propriedades químicas semelhantes entre eles, mas muito diferentes de elementos que tinham massas muito menores. E aí ele conseguiu organizar esses elementos muito pesados, com grandes massas atômicas, em 2 grupos, que é a família dos lantanídeos e a família dos actinídeos, que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente for demonstrar a tabela para vocês, tá?
Aqui tem um breve histórico de quando cada elemento químico foi descoberto, que começou a descoberta dos elementos químicos antes de 1800, que foi na época da alquimia, da antiguidade aí, e tem até 1999, que foi na época da bomba atômica e da física de partículas, vocês não têm que saber isso. A diferença dessa tabela periódica que está aí para vocês para a atual é que nessa parte final aqui, ó, que está em branquinho, está vazia, hoje em dia toda essa parte aqui ela está preenchida, como na última página do livro de vocês aí de Química, vocês podem observar que foram elementos que foram produzidos artificialmente em laboratório, tá? Mas que são elementos novos, bem novos, foram nos últimos 7 anos aí que eles foram descobertos, e a gente hoje em dia tem a tabela periódica diferente dessa aí, toda completinha nessa parte onde eu risquei aí em vermelho, tá? E aí nós vamos chegar nessa divisão da tabela periódica que nós temos. Essa é uma divisão um pouco mais antiga, por isso que eu gosto de mostrar, porque tem questões que ainda podem trazer esses termos, tá? Basicamente, a tabela periódica hoje, ela é dividida em hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. Mas antes de chegar nessa divisão, nós tínhamos 3 grupos que subdividiam a tabela periódica: os metais, os não metais ou ametais e os metalóides. Então, pessoal, os metais sempre foi e sempre serão a maior parcela da tabela periódica, né? A grande maioria dos elementos químicos que compõem a tabela periódica são os metais. E aí eles têm características que são muito importantes a gente saber, que é ter brilho característico, são bons condutores de calor e eletricidade, são maleáveis, que é essa capacidade de ser transformado em folhas, em lâminas, a ductibilidade, ou ser dúctil, que é a capacidade de ser transformado em fios. No caso dos não metais ou ametais, eles têm características bem opostas aos metais, né? Os metais são brilhantes e os ametais vão ser opacos, né? Eles não são brilhantes. Os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Já os ametais não são bons condutores de calor e eletricidade. Quando a gente compara essa questão de ser maleável e dúctil dos metais, os ametais eles vão ser quebradiços, tá? E também os ametais vão ter temperaturas de fusão e ebulição menores que os metais propriamente ditos. Eles têm características bem opostas aí, uns em relação aos outros. E os metalóides, que é a última classe que a gente tem aí, que antes era denominada na tabela periódica, são esses metalóides, que eram elementos químicos que tinham características tanto de metais quanto características de não metais ou ametais. Que o exemplo que eu coloquei para vocês aí, que é o do silício. O silício é um elemento químico que tem um brilho característico dos metais, porém, apesar de ele ser brilhante, ele não é maleável e não é um bom condutor de calor e eletricidade. Então, o que acontece? Como ele não é maleável e não é um bom condutor de calor e eletricidade, ser não maleável e não ser bom condutor de calor são características de não metais ou ametais, no caso, né? E ser brilhante é característica de um metal. Então, ele tem característica dos dois. Então, a gente chama eles de metalóides ou semimetais. Mas, essa classificação de semimetais ou metalóides, hoje, ela já não é mais aceita, tá? Eu gosto de falar só se aparecer em alguma questão, você se lembrar que semimetais ou metalóides são esses elementos que têm características semelhantes, tanto do metal quanto dos ametais, tá? Jesus. Meu Deus do céu, esse barulho. Então, aqui, ó, tá tudo que eu já falei, características de metais e ametais, e a dos semimetais, que tem as propriedades tanto dos metais quanto dos ametais. Essa era a tabela periódica que a gente tinha quando tínhamos essa divisão, né, de metais, ametais e os metalóides. Estão vendo que a grande parte está em amarelo são os metais,
Essa parte em verde seria os não metais, e essa escadinha aí em roxo seriam os metalóides, ou os semimetais. Hoje a gente já sabe que, né, não se usa essa classificação mais em relação aos elementos da tabela periódica. Aqui, nós temos a divisão da tabela periódica em orbitais. Nós já vimos que a gente tem 4 tipos de orbitais, que são os orbitais S, P, D e F. Tá? E aqui a gente tem a divisão da tabela periódica em orbitais. Então, a primeira e a segunda coluna da tabela periódica que está em azul, incluindo o hélio, são elementos que pertencem ao orbital S. Ou seja, quando a gente faz a descrição eletrônica desses elementos, de qualquer um desses elementos, o último subnível lá, que é o mais energético que a gente vai escrever, vai terminar no orbital S, tá? Essas colunas que estão em vermelho são todos elementos que, quando nós fizermos a descrição eletrônica, o nível mais energético, que é o último lá que a gente escreve, estarão todos no orbital P. Esses elementos que estão aqui, ó, nessa posição aqui, né? São todos elementos de transição. Aí tem os elementos de transição interna e externa. Os que estão aqui dentro vão estar todos, no caso, né? Durante toda essa parte amarela. Vão pertencer todos ao orbital D, que quando você descrever lá a distribuição eletrônica, o último, que é o mais energético, vai terminar no orbital D. E a família dos lantanídeos e actinídeos, que estão aqui, são todos elementos que pertencem ao bloco F. Na distribuição eletrônica, o nível mais energético estará no orbital F, tá? Opa, meu Deus. Então, ó, a estrutura é a ordem dos elementos em ordem crescente de número atômico, lembrando que o número atômico é referente ao número de prótons, e na tabela periódica, todos os elementos químicos eles estão no estado fundamental ou neutro, ou seja, a quantidade de prótons, que são as cargas positivas, é igual à quantidade de elétrons, que são as cargas negativas aí. Só estava demonstrando novamente a subdivisão dos orbitais na tabela periódica, nos blocos S, P, D e F aí. E eu coloquei um exemplo aqui, ó, do lítio. O lítio tem um número atômico igual a 3. Quando eu faço a distribuição eletrônica dele, ó, 1s2, 2s1. O 2s1 é o subnível mais energético dele. Se terminou em S, com certeza esse lítio tem que estar ou na família 1 ou na família 2 aqui da tabela periódica. Que os elementos que se encontram no orbital S, no nível mais energético, que é o último nível que você escreve, se encontram nessa posição. Da mesma forma, o sódio tem uma distribuição eletrônica de 11 elétrons, que de 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Como terminou em S também, ele vai se localizar nessas duas primeiras colunas da tabela periódica. E assim vai funcionar para qualquer elemento químico que você fizer. Dá para você ter uma ideia de qual é a posição, só pelo orbital que a distribuição eletrônica do átomo termina, tá? Gente, mas que barulheira que é essa, hein? E aí, o que acontece? Nós vamos chegar na subdivisão da tabela periódica nos grupos. Anteriormente, a tabela periódica era subdividida em grupos A e elementos do grupo B, tá? E são esses elementos dos grupos A que nós vamos falar agora, são os elementos representativos, onde os elétrons de maior energia, do nível mais energético, né, na verdade, ele vai se encontrar nos orbitais, nos subníveis S ou P. Ou seja, voltando aqui, ó, esses elementos representativos estão aqui, ou nessa coluna aí que está do orbital S, ou aqui do orbital P. Todos esses elementos que se encontram nessas duas localizações aí, em laranja e em verde que estão destacadas, são elementos representativos que pertencem ao antigo grupo, os grupos A, que hoje a gente tem uma numeração um pouquinho diferente para eles. Então, olha só,
A primeira coluna na vertical da tabela periódica, que é o grupo 1A antigamente, e hoje a gente chama de grupo 1. O nome desse grupo ou família são os metais alcalinos. Grupo 2A ou 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 3A ou 13 é família do boro. 4A ou 14, família do carbono. 5A ou 15, família do nitrogênio. Família 6A ou 16, calcogênios. 7A ou 17, halogênios. E a 8A ou 18 vai ser a família dos gases nobres, que eu já perdi minha setinha aqui. Minha lente embaçou nesse momento. Enfim, é a família dos gases nobres, tá? Daqui a pouco a gente vai discutir sobre número de elétrons de valência e tudo mais. A gente tem que saber as únicas famílias que têm nomes específicos são os grupos ou famílias dos elementos representativos, que são essas colunas dos orbitais do subnível S e do subnível P, tá? Depois eu mostro os do grupo B, depois eu volto isso aqui. Eu vou ter esse barulho, tá chato mais. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Depois eu volto isso aqui. Só para mostrar. Jesus amado. Depois eu volto nisso. Não é isso que eu quero. É isso aqui, ó. Aqui eu mostro, ó, todas as famílias. Então, ó, a família 1, 2, vai até de 3 a 12. A gente vai ver depois que são as famílias do grupo B, tá? Antigas famílias do grupo B. Aí de 13 até a 18 são as famílias dos antigos grupos A. Então, você pode falar famílias ou grupo. 1 a 2 e de 13 a 18 são os do grupo A. Então, grupo 1, metais alcalinos. 2, alcalinos terrosos. 3A ou 13, família do boro. 14 ou 4A, família do carbono. 15 ou 5A, família do nitrogênio. 16 ou 6A, calcogênios. 17 ou 7A,